felizmente, a estudar muito e a rever, né, certos cânones da psicanálise e a me interrogar profundamente sobre aquilo que a gente já fala, de certo modo, quase que como um cacuete, né? Sobre o que seria para a psicanálise a questão da sexualidade, enfim, toda o hábito de se trabalhar, de certo modo, pensando numa binariedade, né, masculino e feminino. Os estudos que eu venho fazendo, e as minhas colegas e amigas também, Cecília e Emília, têm nos defrontado com muitas interrogações. E são, na verdade, as interrogações que a gente traz aqui para dividir com vocês. Esse semestre, no semestre passado, eu falei e usei como mote para a minha apresentação Colette, né? E Oscar Wilde. E dessa vez eu escolhi uma autora que eu gosto muitíssimo, que vocês todos já devem conhecer bastante, que é a Virginia Woolf. Tem um filme sobre ela chamado As Horas, né? Um filme muito, muito, muito interessante. Mas o que me fez escolher, primeiramente, a Virginia, é porque ela, na história dela, ela traz algumas coisas. Primeiro que ela pretendeu, né, ser analisada em vários momentos, né? Mas o acesso que ela tinha, na verdade, era mais a medicação, a coisa psiquiátrica, do que propriamente uma análise. O que ela tinha eram os psiquiatras, né, com os quais ela conversava e tal, e um trabalho psicoterapêutico, né, que se fazia na época. E a Virginia, ela faz da escrita, como muitos escritores, né, também o fizeram, mas ela faz da escrita uma espécie de muleta para se manter viva. Ela encontra muito precocemente na escrita o modo de sobrevivência. Na história da Virginia, não sei se vocês sabem, ela é fruto de um casamento de segundas bodas, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Sua mãe traz para essa segunda boda uma filha. E seu pai, que era um intelectual muito conhecido, professor, tinha uma biblioteca fantástica na sua casa, onde Virginia vai beber naquelas fontes clássicas, né? Todo o seu estudo, toda a sua formação literária, filosófica, histórica, deu-se entre quatro paredes. Vocês sabem que, naquela época, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, às mulheres, pelo menos na Inglaterra, era vetada a entrada na universidade. Então, Virginia é educada em casa e ela tinha uma relação muito próxima com seu pai, que, embora um homem muito circunspecto e muito rígido, a mãe era
a referência de afeto, a referência amorosa e tudo mais, mas seu pai trouxe para o convívio familiar todos os intelectuais da Londres de então. E Virgínia presencia, né, as grandes discussões literárias desse período e vai beber, né, nessa biblioteca todos os ensinamentos que ela pôde. Virgínia, os seus 2 irmãos mais velhos, que vieram do primeiro casamento de seu pai, essas 2 figuras masculinas, quando a mãe de Virgínia morre muito precocemente, quando ela tinha 13 anos, e esse acontecimento vai sobredeterminar para ela o primeiro momento de colapso psíquico, onde ela começa a escutar vozes. Esse é o primeiro tempo, né? Mas ainda de forma muito sutil, e ela começa, então, a escrever como um modo de exorcizar, eu diria, essas vozes. Então, muito precocemente, a escrita funcionaria como um modo dela representar-se num outro lugar, que não aquilo que ela experimentava, que era de extremo sofrimento. Por quê? Porque tanto ela quanto sua irmã Vanessa, uma irmã muito querida, essas 2 irmãs vão sofrer assédio e abuso sexual desses 2 irmãos mais velhos. E isso irá marcá-las, de forma muito intensa, a Virgínia, que não era tão bem dotada fisicamente como Vanessa, que casa muito cedo, né? Virgínia se sente, então, por um lado, oprimida por esses 2 irmãos que haviam, sobretudo mais velho, haviam apresentado essas 2 irmãs. Qual era o futuro de 2 mulheres de uma boa família na Inglaterra de então? Era o casamento, né? Elas eram educadas de forma muito superficial do ponto de vista intelectual, e a educação era como se tornar uma boa esposa e uma boa mãe. E esses irmãos, preocupados em apresentá-las à sociedade, antes que elas pudessem sequer pensar, né, em se apaixonar ou qualquer coisa do gênero, eles abusaram sexualmente das 2. E numa passagem, se não me engano, que é maravilhoso no livro Os Anos, né, ela faz menção muito clara a esse abuso sexual que ela teria sofrido durante um longo período. Bom, então a gente sabe muito bem que Freud, no seu texto, né, Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele vai dizer que os jogos sexuais da infância vão marcar psiquicamente toda e qualquer criança. Então, aquilo que se passa na primeira infância e na infância subsequente, na primeira infância, toda a manipulação que o bebê sofre, né? A erotização do corpo da criança, tudo isso já é experiência sexual. Freud diz isso claramente. E
nesses 3 ensaios, ele já havia mencionado sobre as bases químicas da sexualidade. Ele tinha toda uma preocupação. Vocês vão me desculpar, porque eu vou o tempo todo fazer uma passagem do que está no texto da Virgínia e vou cotejar isso com a teoria freudiana e, na sequência, com Lacan. Mas, a princípio, eu vou falar um pouco da obra da Virgínia e vou mencionar, eu espero que eu consiga, que eu tenha tempo, trabalhar o texto que eu escolhi trabalhar, mas que nem está nesse texto que o Alexandre daqui a pouco vai projetar aí para vocês, mas a obra que eu escolhi, que é explícita sobre a questão da sexualidade, é Orlando. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas, voltando para o Freud, ele vai, então, mencionar as bases químicas da sexualidade. E ainda, né, que essas bases químicas remontem ao que ele havia pesquisado e havia relatado numa carta a Fliess de 1894. Também a teoria da bissexualidade, ele já havia escrito sobre esse assunto numa carta a Fliess, que é de 2 anos depois, 1896. Freud tinha uma preocupação muito grande em justificar, do ponto de vista da ciência, aquilo que estaria na origem da sexualidade. Então, ele o tempo todo ele justifica as coisas de forma binária, né? Aquilo que acontece com o menino, aquilo que acontece com a menina, mas ele é, de certo modo, fiel à sua contemporaneidade, ou seja, ele era um homem vitoriano, cujos valores vitorianos, de certo modo, pautavam a sua teorização. É claro que o Freud, dos 3 ensaios, 1905, é bem diferente do Freud do final, né, da sua teorização. Mas, mesmo assim, no início dessa teorização, ele já era, para a época, um homem avant-garde, ele já estava além do seu tempo. Tanto que os 3 ensaios foram recebidos na comunidade médica a qual ele pertencia com horror. Como assim dizer que as criancinhas têm sexualidade? Então, ele foi extremamente combatido por conta da publicação desse texto. E a gente sabe muito bem que, na nossa contemporaneidade, e é isso que eu vou trazer preliminarmente aqui, há uma discussão muito grande e um questionamento muito grande sobre a teorização de Freud e também de Lacan, né? Severas críticas lhe são feitas, né, em função de uma dificuldade de poder pensar para além daquilo que, a rigor, afinal de contas, ele pôde pensar na medida em que ele era um homem do início do século XX, né? Então, a centralidade do falo, as diferenças entre o complexo de Édipo no homem e na mulher, a partir das articulações do complexo de castração e inveja do pênis, a questão da maternidade como condição para a feminilidade, são teorias, né, que vão sofrer hoje, né, críticas ferozes pelo seu aprisionamento binário, a gente pode dizer assim, na leitura do sexual, né, e nesse aprisionamento a uma referência anatômica.
Então, a questão da diferença sexual vai surgir como um problema central para nós pensarmos a sexualidade no nosso tempo, hoje, né? Se quisermos ter uma leitura singular e acolhedora da nossa clínica hoje, vai ser preciso revisar a teoria marcadamente no que toca à problemática da diferença sexual. E, para isso, eu sugiro que vocês leiam o primeiro livro da história da sexualidade, do Michel Foucault, onde ele vai abordar toda a problemática e ele já introduz essa discussão sobre a sexualidade já só depois da teorização do Freud, né? E numa certa contemporaneidade, eu diria, com Lacan. Então, as questões tocam as novidades do nosso tempo, ou seja, a problemática transexual, a questão queer, o intersexo, as famílias mono, homo ou pluriparentais, etc., não podem mais ser ignoradas na realidade da clínica, e muito menos tratados à luz rígida de uma tradição teórico-clínica. É claro que nem Freud, nem Lacan eram teóricos rígidos. Entretanto, a rigidez que a gente pode pensar era a rigidez da sua contemporaneidade em relação a certos conceitos que Freud não tinha e Lacan. Ele vislumbra, num certo momento, alguns problemas que se teria depois dentro do próprio campo da clínica. Ele não tinha como antecipar completamente, mas o próprio Lacan antecipa muitas questões. E Freud também, ele questiona, né, muitos critérios da dita psicopatologia do seu tempo. Por exemplo, pensar a homossexualidade como doença. Ele vai dizer que não, né? Não era disso que se tratava. Freud vai sustentar a sua teoria a partir do binarismo. Tudo gira em torno do falo e da castração. Quem tem ou não tem o falo, sendo, na verdade, o falo, e aí Lacan nos traz isso com muita clareza, o significante simbólico da diferença entre homem e mulher. Mas, no início da vida subjetiva, ou seja, na infância precoce, não há distinção sexual. E essa distinção só vai ocorrer tardiamente, quando vai se distinguir, a partir da organização genital infantil, é o texto do Freud, né, a questão da sexualidade adulta. Então, a organização genital infantil é uma coisa, e Freud vai nos dizer a sexualidade adulta é outra coisa. Antes, há o registro da masculinidade, mas não o da feminilidade. Ou seja, as meninas, antes de assumirem a condição da feminilidade, elas estão, nessa referência ao falo, elas estão num registro viril, né? Ambos os sexos estão, portanto, imaginariamente, nesse momento da infância, referidos ao falo, né? O prazer autoerótico do menino e da menina, até se constituírem como desejantes, está na dependência do falo. Em 1924, em algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, Freud vai dizer sobre, e eu acho que é daí que emergem as graves críticas das feministas, né, que a diferença entre a vida sexual do homem e da mulher, bem como a ordenação de seu psiquismo,
estaria ligada à diferença entre os seus órgãos genitais. Castração evidente, para o menino é castração velada e para a menina, castração evidente. Então, a anatomia, uma pregnância da anatomia. E, nesse texto de 24, né, do Algumas Consequências Psíquicas, na página 197, ele vai dizer o seguinte: a exigência, olha, na época, 1924, contemporâneo a Virgínia, a exigência feminista de direitos iguais para os sexos não nos leva muito longe, pois a distinção morfológica está fadada a encontrar expressão em diferenças de desenvolvimento psíquico. A anatomia, essa é a frase emblemática que a gente questiona hoje. A anatomia é o destino, para variar um dito de Napoleão. Para Freud, portanto, masculinidade e feminilidade são entendidos como efeito do que a anatomia mostra. Além disso, no subtexto, percebe-se que, para ele, a masculinidade teria, é claro que é entre aspas, tá? Uma certa primazia sobre a feminilidade. Haja visto a diferença de força física e a enorme pregnância cultural, tá? A importância da cultura. A feminista Jane Rubin critica Freud exatamente em relação a esse texto e diz que a menina, ao aceitar sua castração e recalcar os elementos masculinos de sua libido, sua estrutura libidinal e escolha de objeto se mostram em congruência com a identidade e os papéis de gênero que lhe são socialmente atribuídos. Tá? Ou seja, há aí uma certa... a gente pode dizer, uma certa catequese, uma certa ortopedia na cabeça das meninas, que elas têm que recolher sua sexualidade, enquanto os meninos precisam mostrar, né? Mas o próprio Freud, em 1908, havia criticado os costumes de sua época. E isso é muito evidente também num outro texto que eu recomendo a vocês, chamado Moral Sexual Civilizada, onde ele vai dizer que a modernidade imprimia na cultura, a modernidade lá, né, de 1908, na cultura, uma força repressora, tanto nos homens quanto nas mulheres, no que tocava à questão das pulsões sexuais. Ao falar de bissexualidade, apresenta as dificuldades em se pensar um modelo binário de diferença sexual. Em 1933, no texto sobre a feminilidade, ele se dá conta dos destinos eróticos aí ele introduz, e sociais da mulher dentro do contexto histórico da sua época. O problema todo é que, tanto para Freud quanto para Lacan, eles sustentaram suas teorias de acordo com o contexto do seu tempo, que não poderia ser diferente. Portanto, não se trata de importar para o nosso tempo, né, esses conceitos de forma cristalizada, né, com o intuito de legitimar discursos conservadores e excludentes, né? Não se trata, portanto, de fazer uma teorização sobre a diferença sexual sem incluir os avanços obtidos nesse campo desde meados do século XX até hoje, com toda a revolução sexual
que se deu, né, com o advento da pílula anticoncepcional, todo o movimento feminista, desde as sufragistas, enfim. A gente precisa pensar cada teorização dentro da sua época. E, nesse sentido, nós, psicanalistas, temos uma tarefa, eu diria, bastante difícil, né? Que é, mantendo certos elementos fundamentais da teoria psicanalítica, não compreender, mas poder fazer uma leitura da nossa contemporaneidade. E, de certo modo, repensando esses, digamos, cânones, né, do discurso, tanto de Freud quanto de Lacan. O exemplo que eu trouxe para vocês, para esse semestre, Virgínia, e ela é a primeira que eu vou trabalhar, não apenas, para a gente trabalhar essas questões da sexualidade e gênero, precisa ser tomado como uma das vozes do despertar para a revolução cultural no âmbito da sexualidade e gêneros. Por isso eu trouxe Virgínia com toda a sua história, né, de muita dificuldade no campo sexual. Quer dizer, vejam bem, ela sofreu esses abusos da infância, ela jamais se recuperou disso. Isso a marcou profundamente, né? Essa perda da mãe muito precocemente também influenciou Virgínia no sentido de deixá-la numa posição profundamente melancólica. Não se trata aqui da gente ficar psicanalizando a Virgínia, porque ela não deitou no meu divã nem no de vocês. Mas a gente pode pensar que esses acontecimentos da sua vida a marcaram profundamente. E essa obra que eu vou, mais adiante, não sei se eu vou ter tempo de, pelo menos, bordejar aqui alguma coisa do texto da Virgínia, vocês vão ver que toda a problemática da escrita, e ela fala muito sobre literatura nesse livro, a escrita funcionou para ela como uma forma, e a gente viu isso também em Colette e em Oscar Wilde, uma forma de tocar nas questões referentes à sexualidade, não apenas na sua, mas naquilo que lhes fazia questão, que tinha valor enigmático, como uma forma de elaboração. E, portanto, uma escrita sublimatória daquilo que talvez não tenham podido compreender de si mesmos e se fazer compreender junto aos outros, né? Junto à cultura de sua época, cada um deles, na verdade. Alexandre, pode passar o primeiro vídeo, por favor. Esse primeiro vídeo só um instantinho, não toca ainda não. São as imagens e um pouco. Eu peguei na internet, todas essas imagens foram buscadas na internet. É um vídeo que mostra o percurso da Virgínia ao longo da sua vida. Então, tem uma narradora que vai contar um pouco a história dela resumidamente. Pode passar, Alexandre. Alexandre, pode passar o vídeo. Estou tentando aqui. Peraí. É verão de 1925 e, aos 43 anos, Virginia Woolf decide espantar os fantasmas do passado. Ela começa a trabalhar em um novo livro. Nele, coloca seus pais em cena, busca as memórias de seu diário, deprime-se com as lembranças da infância, mas segue adiante.
e cria um romance multifacetado, capaz de mascarar tudo o que ele possui de autobiográfico. Uma comovente narrativa sobre as complexas relações de tensão e fidelidade de uma família. Um retrato de sua época e um tratado sobre a inevitável passagem do tempo. As frases são maravilhosas. As frases são maravilhosas. Eu vou pedir para o Alexandre passar os outros. Isso. Então, nascida em Londres, em 25 de janeiro de 1882, foi a terceira filha do segundo casamento de Julia Princess Duckworth e Leslie Stephen. Rompeu com a tradição da época vitoriana, na qual as mulheres era destinada apenas à educação doméstica, sendo vetado o ingresso nas universidades. Virginia nunca se conformou com essa limitação. Filha de um intelectual, de uma aristocrata, teve acesso aos livros mais importantes a partir da biblioteca de seu pai. A grande perda deu-se aos 13, com a morte da mãe, sendo acometida, então, pela primeira grande crise de depressão. Assim, ela participa desse grupo, Bloomsbury, que vai ter uma importância fundamental na sua vida intelectual, porque quando o pai também morre, as duas irmãs, né, vão para esse ambiente intelectual, eles fazem uma espécie de república, todos moram ali, e é ali, inclusive, que ela vai conhecer seu futuro marido, né? Leonard Woolf. Pode passar. Essas são umas imagens, né, que vocês acho que já viram aí também, dela com a irmã. Depois essa apresentação foi uma conferência que eu fiz numa das cirandas sobre a Virginia Woolf, mas eu acho melhor não ler tudo, só dizer, por exemplo, que a escrita dela, sobretudo nesse livro, Ao Farol to the Lighthouse, é uma escrita poética do tempo. O que ela trabalha nesse livro é a passagem do tempo, com toda e ela faz uma metáfora da casa, a casa vazia, a era entrando pelas frestas nessa casa desabitada. Então, ela vai falando da passagem do tempo, da erosão do espaço vazio de uma casa, né? A percepção do tempo passando ali, né? A Virginia, ela tira do esquecimento esse significante percepção, que vai, na verdade, nortear todo o enredo desse livro em especial, mas, na verdade, que perpassa toda a sua obra. Pode passar, Alexandre. Pode passar para o outro slide. De que tempo se trata aí, né? O tempo que ela vai colocar, não só nesse livro, né, mas em toda a sua obra, é sempre um tempo subjetivo. Ela inventa uma escrita muito curiosa, que é essa escrita do turbilhão que se dá quando você pensa. Então, quando a gente pensa, a gente não bota ponto e vírgula, a gente vai pensando uma coisa na outra, emendando um pensamento no outro, e essa é, talvez, a característica mais impressionante da Virginia. Então, o que eu acho bacana de pensar é que a influência das experiências sexuais que ela teve na infância, né, de certo modo, vão fixá-la num modus operandi onde
toda a busca que Virgínia vai fazer das suas parceiras, né, das suas amantes, toda aquilo que ela vai buscar nessas mulheres é sempre um certo modelo, né, uma certa idealização das relações femininas. E eu coloco um recorte que eu acho que é importante, que é o seguinte: o souvenir de infância é como uma estrela cadente, reluzindo em sua trajetória na escuridão para nela desaparecer após sua fulgurante mostração. A trajetória reluzente do objeto perdido na escuridão da infância pode ser refeita com as palavras que se tem, com o desenho que se cria, contornando o buraco negro do objeto impossível, jamais alcançável da experiência de satisfação. Para Freud, a falta é sempre constituinte do desejo, está na raiz da experiência de satisfação, que é, portanto, sempre insatisfatória. Para Lacan, a linguagem opera sobre o vivente. Entrar na fala e na linguagem é estar fora da natureza. A realidade é sempre tecida com os elementos da experiência. Corpo, imagens motoras de si, imagens auditivas e visuais, olhar e voz compõem o primeiro objeto, né? E é disso, de certo modo, que se compõe a escrita, eu diria, de todo escritor, a busca desse objeto perdido, né? A tentativa de encontrar a boa palavra, a palavra exata, né? No livro Orlando, pelo menos na edição que eu tenho, que é uma edição da Penguin, na página 92, ela faz uma referência à literatura que eu acho importante de colocar aqui para vocês, antes de eu interromper, para a gente poder ter um pouquinho de tempo para discutir. Ela vai dizer o seguinte: ela está falando sobre a questão da literatura, ela diz assim: por quê? Embora essas não sejam matérias que um biógrafo possa elaborar com proveito, quem exerce corretamente as funções de leitor percebe, e ela está se referindo ao primeiro leitor, que é aquele que escreve, percebe com clareza o perfil de uma pessoa viva, a partir das insinuações feitas aqui e ali. No que apenas sussurramos, pode ouvir a voz de um ser vivo, aquele que escreve, né? Frequentemente, quando nada dizemos sobre isso, pode visualizar sua aparência exata, saber, sem uma palavra para guiá-lo, precisamente o que ele pensava. E é para esses leitores que nós, escritores, escrevemos. Para tal leitor, será óbvio que em Orlando estavam estranhamente presentes muitos estados de espírito: melancolia, indolência, paixão, amor pela solidão, para não falar de todas aquelas contorções e sutilezas de humor indicadas na primeira página, quando ele golpeou com a espada a cabeça de um negro morto. Cortou a corda em que ela estava pendurada, amarrou-a cavalheirescamente de novo, fora de seu alcance, e foi para o assento da janela com um livro. E esse personagem, Orlando, ele vai, ao longo do livro, mudando de sexo. Ele vai do masculino para o feminino, e a cada vez ele absorve da experiência vivida algo como um saber, e ele experimenta como verdade
aquilo que só no campo da fantasia o escritor pode, né? Aprisionado, de certo modo, que ele está num corpo físico, ele pode fantasiar o que seria, né? O pensamento feminino, no caso, né? Ou o pensamento masculino. E ela brinca o tempo todo com esse jogo, né? Dos gêneros, estando, de certo modo, presa num corpo físico, né? De mulher. Então, o que eu acho interessante a gente começar a trabalhar aqui, e nós vamos cotejar no texto do Orlando e também em outros textos de Virgínia, todo o conflito que ela vivia por ser mulher, por estar muito à frente da sua época, o seu pensamento, todo o problema que ela vive por sua infância, pelas perdas sofridas e os abusos sofridos na sua infância. Enfim, e eu, obviamente, quero que vocês me tragam tudo que vocês puderem me trazer. Claro, Cecília? Está aberto aí para discutir. Não, eu acho que você está falando aí, está me vindo a coisa do Freud, do não há distinção sexual, que tem lá naquela primeira infância, que isso ficou para ela. Ela, muito cedo, foi morar, perdeu os pais, não só a mãe, como um pouco tempo depois morre o pai, que era muito mais velho, e ela vai morar sozinha numa casa com esses irmãos, ela era administradora da casa, né? Isso, ela é irmã, sim. E sempre com uma inveja louca desses irmãos que iam para a faculdade e ela não podia. Isso. Mas que eles traziam os amigos para casa. Isso. E ela adorava ouvir, conversar e debater com aqueles caras, né? Então, ficou meio que uma coisa de uma identificação. Para ela, tanto fazia mulher ou homem, né? Ela se dava bem com os dois. Tanto que ela casa com o Leonard, não é por tesão, não é por nada. Aquilo. Parece que eles nunca transaram. Não, parece ela era que encantada. Parece que ele era gay. Parece. São os comentários. Mas, ele era encantado pela escrita dela, encantado. E ele era escritor também, né, Cecília? Pois é, e ela encantada com a escrita dele também. Ela se casa com ele porque todo mundo casava. Mas lá pelas tantas, ele se recolhe e ele passa a condição de editor e deixa exatamente, ela não escreve brilhar. mais, deixa só ela brilhando. Isso. E ela vai transitar libertariamente em toda... homens, mulheres, não sei o quê, mas nunca, pelo menos no que a gente estudou sobre ela, nunca se ouviu falar dela apaixonada, ou nada disso. Era uma coisa assim, meio... Não há distinção sexual. Sim. Muito, muito interessante essa vida dela. Mas, ao mesmo tempo, a escrita dela era profundamente feminina. Era uma escrita feminina do ponto de vista da poética. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. E ela nos livros dela, alguém está... a Márcia está pedindo aqui alguma coisa. Márcia, fala aí, abre o teu microfone, por favor, querida. Márcia? Oi, eu estava tentando achar aqui no celular. É que você está colocando aqui na escrita o objeto voz. Isso, eu queria que você comentasse um pouco a partir desse turbilhão, né, que você recortou. E eu estava escutando uma live do Zé Castelo um dia desses, e ele falou dessa dose de insensatez, né, que o escritor precisa ter. Ele disse assim, cometer algumas loucuras. A loucura no ato da escrita, né? E eu queria assim, ouvir algum comentário a partir do que você colocou sobre Virgínia. Bem bacana, obrigada pela tua questão. Do celular.
Não, tudo bem. Obrigada pela tua questão. Olha, Márcia, assim, ela mesma aqui no texto, ela faz essa referência à voz e à imagem daquele que escreve na fantasia daquele que lê. Mas é claro que não está referido ao escritor, mas ao personagem que ele criou. Que o escritor está ali no personagem, óbvio. Eu entendo que o que ela aponta quando ela faz essa referência é que o que o escritor busca, me parece, é essa voz silenciada nele, do sujeito que está nele. O olhar e voz inaudíveis e invisíveis. Eu acho que é isso, são esses dois objetos que se articulam, que, de certo modo, e não só no escritor, né? Se a gente pensar na escrita pictórica, por exemplo, que é uma forma de escrita sem palavras, isso também está, de certo modo, ali, esse acercamento desses dois objetos é uma intencionalidade no artista, seja escritor, ou artista plástico, enfim, performático e tal, sim, uma tentativa de acercamento desse buraco, guardadas as margens, né? Que são, no caso, a margem da escrita. A escrita é um litoral, né? Para todo e qualquer escritor. Então, ele está preso ao jogo das palavras, mas onde ele é livre, onde o escritor está, de certo modo, livre, é naquilo que ele, para além do que fica colocado sobre o papel, ele faz no leitor, né? Faz com que esse leitor vá além, que ele imagine além. E, de certo modo, coloca o leitor na mesma posição dele, de buscar esse turbilhão de palavras não ditas, né? Mas que podem ser, de certo modo, ouvidas nessa voz interior, que é a voz do sujeito. Você fez uma outra aproximação aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui no teu escrito que você colocou. Porque há uma voz no texto, uma dose de insensatez a partir da qual se escreve. Eu não sei se a questão é exatamente de uma insensatez, como disse o nosso querido José Castelo, se é pura e simplesmente de insensatez ou se é desse valor do real desses dois objetos, sabe, Márcia? E também assim a pontuação, né, na medida em que o escritor coloca uma pontuação, o leitor já dá um outro ritmo para aquela pontuação, né? Nesse interjogo também se coloca o real, também comparece o que há de real, tanto no texto quanto naquele que lê. E, ao lado disso, me ocorreu agora, a sexualidade se apresenta nesse corte, exatamente nesse corte. Não importa qual é o sexo biológico do escritor. O escritor não tem sexo. O escritor é a sua escrita. A sexualidade se coloca nessa escrita. Exatamente. A sexualidade é corte. Eu acho que é uma metáfora bacana da gente pensar. Cadê o Afonso? Porque eu acho que o Afonso está aqui. Eu acho que entrou alguém. Deixa eu desligar aqui para deixar os outros falarem. Muito legal. Oi, doutora Tereza. O Antônio queria fazer um comentário. Diga, Antônio. Oi, Tereza. Oi, querido. Enquanto você estava falando aí, eu estava o tempo inteiro lembrando aqui de uma peça que eu gosto muito,
que é justamente o título é Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, né? Que é do Edward Albee, né? Albee. E é um texto Albee, né? Que é um texto inclusive encenado aqui no Brasil, acho que pelo Valmor Chagas, Cacilda Becker, né? Cacilda Becker. Exatamente. E é um texto assim que na época que eu fiz teatro, na minha época de juventude, né? Eu me debrucei muito sobre esse texto, ele me intrigou muito, né? Porque ele traz muitas questões, inclusive essa sexualidade também que não é muito presa ao corpo, é questionada ali também naquele casal, né? E naquele outro que entra, no terceiro que entra nessa relação. E assim eu fiquei pensando também, e só para você ter uma ideia, isso me intrigou tanto na época que eu acabei escrevendo um texto de teatro inspirado nesse texto. O texto é maravilhoso, eu estou com isso aberto aqui no livro, assim, no próprio livro. O que eu fiquei pensando também, outra coisa... Oi? Diga. Oi, pode falar. Inclusive, inclusive o texto o nome que eu dei ao meu texto, né, é Boa Noite, Meu Bem, mas também tem uma estrutura parecida ali e tal. Depois eu posso um dia compartilhar aí, sei lá, talvez compartilhar com vocês. Quero. Nós queremos. A gente vê do que é que pode fazer com ele aí nisso tudo, né? Mas assim, eu também, quando você comentou sobre a questão do turbilhão, né, dessa escrita turbilhão, me lembrou também a questão da escrita surrealista, né? Porque, né? Só que é posterior. Ela foi né? Contemporânea do movimento surrealista. Foi contemporânea? Ela foi, porque o movimento surrealista é início do século XX, ela estava vivendo isso, só que na Inglaterra. Então tá. Porque me lembrou de imediato também, né? Que era essa coisa também de você parar, tirar afastar todos os preconceitos, todas as opiniões e escrever livremente, né? Escrever livremente para depois rever o texto, né? Mas eu achei muito bacana. Eu quero muito participar desses nossos encontros. No final desse livro, Orlando, dessa edição da Penguin, o Paulo Mendes Campos ele vai falar sobre o Orlando de Virginia Woolf. Eu vou ler esse trechinho, que é bem bonito, é pequenininho. Ele diz assim, quem tem medo de Virginia Woolf? Todo mundo. Seria capaz de apostar que o autor da peça teatral leu a autobiografia de Osbert Sitwell, na qual este conta que jamais entendeu por que as pessoas tinham medo dela. Mas tinham. A romancista inglesa foi um tipo acabado de Onésima. Onésima, segundo a classificação de Jane Austen, é a pessoa que duvida, sorri, desaponta, gela, com um senso de humor que aterroriza as pessoas de fácil ebulição emocional. Alexander Pope foi ainda mais puramente onésimo e, para verificar isso, é consultar a descrição que a própria Virginia Woolf faz do poeta numa passagem de delicioso virtuosismo do livro, aí entre parênteses, romance, poema, chamado Orlando. É genial, e ele vai falar, vai assim destrinchar o livro, e tem um pedacinho que ele fala que é muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, é sempre Virgínia mais o contexto, seja este histórico, familiar, urbano, campestre, praieiro. Era uma alma situada no instante, presente, portanto, na infinitude das experiências, mas sem residência certa ou endereço conhecido. Vocês querem uma descrição mais bacana para um escritor? Eu acho isso genial. Muito, muito, muito bacana. E esse Woolf é sobrenome dela ou é do marido? Woolf, do marido. É do marido. Do marido. Leonard Woolf, que era judeu, né? Tá. Aliás, ela se mata porque ela começa... Eu não mostrei para vocês, mas eu vou ter numa outra ocasião, eu vou mostrar. Ela deixa uma carta muito bonita para o marido, linda, desculpando ele de qualquer coisa e tudo mais. Será que dá tempo, Alexandre, deles ouvirem a voz da Virgínia
no último vídeo dessa apresentação que eu mandei para você. Dá sim. Será que dá tempo? Vocês vão escutar a voz da própria. Ótimo. Words, English words, are full of echoes. Palavras. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing them today. They are stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas? In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays, it's easy enough to invent new words. They spring to the lips whenever we see a new sight or feel a new sensation. But we cannot use them because the English language is... You cannot use a brand new word in an old language because of the very obvious, yet always mysterious fact that a word is not a single and separate entity. It is part of other words. Indeed, it is not a word until it is part of a sentence. Words belong to each other, although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas. To combine new words with old words is fatal to the constitution of the sentence. In order to use new words properly, you would have to invent a whole new language, and that, though no doubt we shall come to it, is not at the moment our business. Our business is to see what we can do with the old English language. How can we combine the old words in new orders so that they survive, so that they create beauty, so that they tell the truth? That is the question. And the person who could answer that question would deserve whatever crown of glory the world has to offer. Foi uma conferência que ela fez para mulheres, essa daí. Or if you could Falando learn sobre a importância das palavras. Every newspaper we pick up would tell the truth or would create beauty. But there is, it would appear, some obstacle in the way, some hindrance to the teaching of words. For though at this moment at least 100 professors are lecturing on the literature of the past, at least 1,000 critics are reviewing the literature of the present, and hundreds of young men and women are passing examinations in English literature with the utmost credit, still, do we write better? Do we read better than we read and wrote 400 years ago, when we were unlectured, uncriticized, untaught? Is our modern Georgian literature a patch on the Elizabethan? Well, where are we to lay the blame? Terminando. Not on our professors, not on our reviewers, not on our writers, but on words. It is words that are to blame. They are the wildest, freest, most irresponsible, most unteachable of all things. Of course, you can catch them and sort them and place them in alphabetical order in dictionaries, but words do not live in dictionaries. They live in the mind. If you want proof of this, consider how often, in moments of emotion, when we most need words, we find none. Yet there is a dictionary. There at our disposal are some 500,000 words, all in alphabetical order. But can we use them? No, because words do not live in dictionaries, they live in the mind. Look once more at the dictionary. There, beyond a doubt,
lie plays more splendid than Antony and Cleopatra, poems lovely on the ode to a nightingale, novels beside which Pride and Prejudice or David Copperfield are the crude bunglings of amateurs. It's only a question of finding the right words and putting them in the right order. We can't do it because they do not live in dictionaries, they live in the mind. And how do they live in the mind? Variously and strangely, much as human beings live, ranging hither and thither, falling in love, meeting together. It is true they are much less bound by ceremony and convention than we are. Royal words meet with commoners. English words marry French words, German words, Indian words, Negro words, if they have a fancy. Indeed, the less we inquire into the past of our dear Mother English, the better it will be for that lady's reputation, for she has gone a roving fair maid. Thus to lay down any laws for such irreclaimable vagabonds is worse than useless. A few trifling rules of grammar and spelling is all the constraint we can put on them. All we can say about them as we peer at them over the edge of that deep, dark, and only fitfully illuminated cavern in which they live, the mind, all we can say about them is that they seem to like people to think before they use them, and to feel before they use them. But to think and to feel not about them, about something different. They are highly sensitive, easily made self-conscious. They do not like to have their purity or their impurity discussed. If you start a society for pure English, they will show their resentment by starting another for impure English, hence the unnatural violence of much modern speech. It's a protest against the Puritans. They are highly democratic too. They believe that one word is as good as another. Uneducated words as good as educated words. Uncultivated words as good as cultivated words. There are no ranks or titles in their society. Nor do they like being lifted on the point of a pen and examined separately. They hang together in sentences, paragraphs, sometimes for whole pages at a time. Then they hate being useful. They hate making money. They hate being lectured about in public. In short, they hate anything that stamps them with one meaning or confines them to one attitude, for it is their nature to change. Perhaps that is their most striking peculiarity, their need of change. It is because the truth they try to catch is many-sided, and they convey it by being many-sided. Flashing this way, then that. Thus they mean one thing to one person, another thing to another person. They are unintelligible to one generation. Falta muito? Falta Agora, muito, Alexandre? acabou, eu acho. Acabou? Deixa eu ver. Então tá, Ah, não, ainda tem um pouquinho. Falta... And it is para because of finalizar. this power to mean different things to different people that they survive. Perhaps then one reason why we have no great poet, novelist or critic writing today is that we refuse to allow words their liberty. We pin them down to one meaning, their useful meaning, the meaning which makes us catch the train, the meaning which makes us pass the examination. Acabou. Bom, gente, é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário? Perguntar alguma coisa? Eu queria só perguntar, Tereza, esses encontros eles são semanais ou são quinzenais? São semanais, só que semanais, a gente vai mudando. Hoje fui eu, a Cecília é da próxima vez é a Emília, e na última sexta de cada mês a gente traz um convidado, e a gente fica só de plateia entrevistando. Então, é isso. Legal. Mais algum... Não organizar para assistir. Mas, não assista sim. Cecília, fala um pouco do que você vai falar semana que vem. Olha, eu venho desde o começo do ano tratando sobre feminismo. Esse patriarcado que nós carregamos no nosso ombro. E agora, depois da última aula do primeiro semestre, eu comecei a entrar na questão da violência no feminismo. E eu acho que é uma coisa que a gente está sofrendo loucamente, aliás, no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, eu vou continuar nele, questão da violência no feminismo.
Gente, vocês não querem fazer nenhuma colocação? Está todo mundo inibido? Eu gostei de escutar a música da voz dela. Eu também. Música da voz, Eu também. Muito legal, muito legal. É verdade. Bom, então vamos partir. Todo mundo com as câmeras fechadas. Miriam, cadê você? Eu estou brigando Miriam? com o celular. aqui. Elza! Todo mundo escondido. É assim, né? Gostei muito de sua apresentação e, sobretudo, do que você está colocando quanto às questões referentes ao gênero trazidas na contemporaneidade em relação com a teoria, né, de Freud e Lacan e os questionamentos que a gente está tendo, né? É verdade. É muito importante, Tereza. Muito obrigada. Fico Tá? bem contente. Tá. Um beijo. Muito obrigada. Beijo. Tereza. Acho que tá bom, né? Oi. Quem está Também falando? gostei. Miriam. Oi, querida. Olha, também gostei muito e, aliás, achei excelente essa apresentação, porque eu conheci a figura dela, tal, mas tem fotos lindas, né? E tem uma lá, então, especialmente, que ela está um senhor, né? Um rapaz, né? A ansexualidade dela, para não dizer bi, né? Lembra que a gente usava essas coisas? É muito evidente, né, em posturas dela e tal, não só físicas, como no discurso e tal. Eu achei muito bom. Agora, alguém comentou, a gente não entende o inglês, porque, além de ser um inglês de um tempo, é um inglês britânico, né? Diferente do que a gente está acostumado, então não deu para perceber o que ela diz. Mas ela fala às mulheres. Ela foi convidada a falar para a primeira turma de mulheres na universidade. Por isso que eu trouxe. Foi muito bom. Muito bonita. Ela vai falar da importância das palavras e tudo mais. Cecília pode me ajudar, porque Cecília também... Acho até que a Cecília fala melhor inglês do que eu, né, Cecília? Ela já saiu, doutora Tereza. Ela já foi? Já foi. Está com pressa. Mas, enfim, ela fala sobre a importância das palavras na escrita, sobre a importância da educação para as mulheres, como as palavras, como a educação, né, como a cultura promove, ela é libertadora, ela promove uma abertura de horizontes para qualquer uma, mas para as mulheres que estavam aprisionadas, né, numa ignorância, só parindo criança em casa, realmente a educação é libertadora, né? Ela fala sobre isso. Valeu, é isso, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigada a vocês pela audiência. Beijo grande. Beijo. Obrigada, Alexandre. Nada, obrigada, senhora. Boa tarde. Tchau, Alexandre. Tchau. Tchau. Obrigada, Tereza. Tchau, Obrigada. boa noite. Obrigado. Boa noite. Foi ótimo. Boa noite.